E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para fazer esse pré-jogo, né? De O'Higgins em São Paulo, comentar um pouco sobre o momento dos times, confrontos, o que esse jogo envolve, escalações. Então vamos falar um pouquinho desse jogo. Jogo esse que vai ser no Chile, né? São Paulo vai jogar fora de casa. Jogou já o jogo de ida, agora estreia o retorno, né? Dessa fase de grupos da Sul-Americana, é a quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E esse jogo vai ser no estádio El Teniente, estádio do O'Higgins. Esse jogo vai ser nessa quinta-feira, às 7 da noite. Então, jogo relativamente cedo, né? Saiu do serviço é basicamente já ligar a TV, sentar no sofá para assistir o jogo e ligar na live, porque a partir das 6h40 a gente vai estar em live. Transmissão, né, desse jogo da ESPN e da Disney Plus. Então, basicamente, vai ter transmissão desses dois locais aí. E a gente vai estar acompanhando aí todos os momentos em tempo real em live, beleza? O árbitro dessa partida é o Yael Falcon, é um árbitro argentino. Aliás, toda a arbitragem desse jogo é argentino, árbitros, bandeirinha e VAR. É o segundo jogo, né, da história entre São Paulo e O'Higgins. O primeiro foi justamente na segunda rodada dessa Sul-Americana, onde o São Paulo vence o O'Higgins ali por 2-0, jogando em casa. Jogo esse que, honestamente, né, eu achei que o São Paulo deveria ter jogado melhor. A gente sai ganhando de 1-0, mas a gente secua, o O'Higgins cria muita oportunidade. Nosso primeiro tempo foi ruim, pra ser bem honesto. O O'Higgins mereceu sair com no mínimo um empate desse primeiro tempo. Felizmente, eles não acham o empate. No segundo tempo, a gente faz 2-0 e tranquiliza muito mais o jogo. Mas o segundo tempo, inclusive, foi melhor do que o primeiro. Mas o São Paulo sofreu mais do que precisava dentro de casa. E para esse jogo, algumas coisas mudam aí. Primeiro, porque naquela época o O'Higgins estava, entre aspas, em má fase, estava em 8º no Campeonato Chileno. Agora o O'Higgins já está em 4º nesse Campeonato Chileno. E o O'Higgins, como a gente bem sabe, é um time que normalmente vai bem em casa. Então em casa eles jogam muito bem. Tudo bem que nos últimos jogos aí eles acabaram ganhando 2 jogos fora de casa, mas em casa é uma equipe bem consistente, que inclusive ganha do Bahia em casa, né? E por isso que consegue ali se classificar para a terceira fase da Libertadores, acaba caindo para o Tolima, mas consegue se classificar ali para a terceira fase da Libertadores. Desde que o O'Higgins perdeu para o São Paulo lá na segunda rodada da Sul-Americana, o O'Higgins não perdeu mais. São 3 jogos de lá para cá, poucos jogos até, né? O São Paulo, por exemplo, jogou 5, mas de lá para cá, da vitória contra o O'Higgins para cá, da derrota para o São Paulo para cá, né? Do O'Higgins, basicamente eles jogaram 3 jogos e ganharam os 3 jogos. Contra Cobresal fora, Nublense fora, esses 2 jogos pelo chileno, né? E contra o Boston River em casa pela Sul-Americana, nessa terceira rodada da Sul-Americana. Então, o aspecto emocional, pelo menos, o O'Higgins vem com bastante mesmo empolgação para esse jogo. Vem de 3 vitórias seguidas, sendo 2 fora de casa. Um time que normalmente não ganha fora de casa, que subiu no campeonato chileno. Então, no critério emocional, o O'Higgins vem muito bem. O último jogo do O'Higgins foi na terça passada, então faz aí 9 dias que eles vão completar sem jogar até jogar com São Paulo. Então, com certeza, os atletas estão bem descansados, né? O São Paulo jogou 5 vezes e jogou domingo, né? E vai ter que jogar quinta-feira novamente. Então, eles estão bem mais descansados, eles não têm o fator viagem que o São Paulo tem em consideração. E a viagem do São Paulo, não sei se todo mundo acompanhou, mas o São Paulo teve um problema. O avião que o São Paulo ia pegar na terça-feira teve um leve problema. E aí a viagem foi adiada para quarta-feira. Então, o São Paulo viajou nessa quarta-feira, que atrapalhou um pouquinho o planejamento, né? Porque a ideia era chegar, ter um treino na quarta, aí viajar. Enfim, mudou um pouquinho esse planejamento. O São Paulo não teve esse treino da quarta tarde. E basicamente o O'Higgins no ano aí são 18 jogos, 10 vitórias, 7 derrotas e só 1 empate. É um time que bizarramente praticamente não empata, tá aí com 57% de aproveitamento na temporada, mas é um time que praticamente não empata. E o empate para mim amanhã é um baita resultado. Por quê? Porque são os 2 times que basicamente brigam pela liderança do grupo. Nesse exato momento, o São Paulo está com 7 pontos, ainda invicto, enquanto o O'Higgins está com 6 pontos, ganhou aí de Milionários e de Boston River e perdeu para o São Paulo fora de casa. Então, basicamente, né, o São Paulo o São Paulo ainda tem 2 jogos em casa, depois de jogar agora esse jogo fora, enquanto o O'Higgins é o caminho contrário, vai ter 2 jogos fora. Então esse jogo é importante, primeiro de tudo, né? Porque vale liderança. Um empate garante o São Paulo na liderança e tem dos últimos 2 jogos em casa,
convenhamos, né? A gente assistiu o jogo principalmente contra o Boston River, é um time fraquíssimo, péssimo, e o do Milionários se mostrou um time ruim, no mínimo ruim. Então, espero que o São Paulo ganhe as 2 partidas da Sul-Americana em casa, né, que estão restantes aí. Então, um empate, pra mim, basicamente garante o São Paulo na primeira colocação da Sul-Americana e garante ainda, basicamente, o potencial 14 pontos aí, né? Que pra mim é uma quantidade de pontos bem ok, bem bacana, pra gente, quem sabe, até ficar em primeiro geral, né? Se não ficar em primeiro, fica no máximo em segundo, que também é bom. Então, o empate pra mim seria um resultado perfeito pro São Paulo. Perfeito é, obviamente, a vitória, né? Mas assim, se empatar, não é de todo ruim, é um bom empate, tá? A vitória do lado do São Paulo, basicamente aí, fecha o caixão de vez, né? Porque aí o São Paulo vai com 10 pontos, o Higgins fica com 6. O Milionários poderia chegar aí no máximo a 7 pontos. Então ficaria basicamente a briga entre segundo colocado ali, entre o Higgins e Milionários. A gente fecharia praticamente o caixão e praticamente também, na minha concepção, garantiria essa primeira colocação geral da Sul-Americana, que é importante. Mas, novamente, né, eu não confio muito em tudo isso, porque o São Paulo não vem numa excelente fase. Apesar de a gente vir aí de 4 jogos sem perder, né, são 4 jogos aí em sequência sem perder, a gente vem de 2 empates nos últimos 2 jogos. A gente fez 2 vitórias, agora vem de 2 empates, sendo esse último empate bem triste, né, contra o Bahia, um empate no último minuto ali praticamente, depois o São Paulo tentar fazer cera, teve a questão das lesões, então empate um gostaço de derrota, né? E antes disso foi aquele jogo contra o Milionários que, nossa, era melhor ter visto o filme do Pelé, né? Foi feio pra cacete. Então a gente vem de 2 empates ruins, sem muita confiança, enquanto o O'Higgins vem de 3 vitórias seguidas desde que perdeu pro São Paulo, sendo 2 fora de casa. Então, em questão de confiança, vem a mais. Jogando no seu próprio estádio, ao lado da torcida. Enfim, são fatores que têm que ser considerados para esse jogo. E o São Paulo, nesse momento, eu acho que o Roger vai acabar indo com o que tem, vai acabar indo com o time titular. Quem tá fora desse jogo, basicamente, né, que machucou aí as últimas baixas, é o Alan Franco, o Lucas Ramon e o Lucas, né, que machucaram no último jogo. Principalmente o Lucas não volta, né, até o ano que vem, se ele renovar o contrato com o São Paulo. O Lucas Ramon deve ficar, e o Alan Franco também, né, na verdade os dois devem ficar afastados aí até a pausa para a Copa. Lembrando que o São Paulo tem jogo só até dia 30, né? 30 de maio, encerra os jogos ali. O São Paulo joga no sábado, 30 de maio, e depois não joga mais até a Copa, que começa dia 11 de junho. Então, como o prazo ali de Lucas Ramon e Alan Franco é de 3 semanas a 4 semanas, muito provavelmente eles não voltam a jogar antes da pausa para a Copa. Além disso, tem a questão do Pablo Maia, né, que ainda segue fora. O Tolói, que tinha sentido na última partida, também segue fora, não deve voltar. Então, na zaga, a gente muito provavelmente vai ter 2 canhotos, Dori e Sabino, que é basicamente o que tem, né? Além disso, quem vem sendo promovido aí é o Osório, que vem jogando com um pouco mais de frequência. Não sei, honestamente, o que o Roger vai fazer, se ele vai poupar algumas peças, se ele vai com força máxima e foda-se. Eu duvido que ele vá com o time reserva, tá? Time reserva, acho que é inconcebível, ele não vai. Um desfalque que eu acabei esquecendo de comentar, o Mike. Ele sentiu dores durante essa semana, treinou afastado do grupo e nem viajou. Tanto é que ele até postou foto hoje com o Arboleda, porque o Arboleda voltou pro São Paulo e tá treinando separado, né? Ele provavelmente deve ter feito um treino ali próximo ao Arboleda e acabou tirando a foto. Então, o Mike também não viajou. E aí a gente tem a certeza de que o Cedric vai estar de titular, né? Mas Eric, Rick, honestamente, eu não colocaria de maneira alguma os titulares para jogar. A gente acabou de se estourar em lesão. A gente tem o jogo em sequência, tá? Falando dos jogos em sequência aí. A gente tem um jogo importantíssimo domingo contra o Corinthians, um clássico que se perde pode gerar crise. Todo clássico que se joga, se perde, pode gerar crise. A gente tem um jogo no meio da semana contra o Juventude, que é um jogo de volta, a gente fez um puta placar magro. Esses 2 jogos, pra mim, a gente tem que ir com os titulares e força máxima. A gente já foi com os titulares e força máxima com o Bahia. Se a gente joga 4 jogos em sequência e tem mais lesões, porque o time voltou a se lesionar, isso vai ser um problemaço daqui até a pausa pra Copa, tá? Então eu, Rick, iria com um time inteirinho, sem pensar meia vez, inteiro reserva. Do goleiro ao centroavante, inteiro reserva, e joga numa formação mais segura para tentar empatar, garantir o resultado de empate, que seria um empate muito bom poupando seus jogadores. Porém, eu não acho que é o que o Roger vai fazer. Eu acho que ele vai com boa parte dos titulares.
eu acho que o Roger deve ir de Rafael no gol, Cedric, Dória e Sabino. E o Wendel, muito provavelmente pela esquerda. Não me surpreenderia, tá? Como são 2 zagueiros canhotos, não me surpreenderia se o Roger fizesse uma linha de 3 zagueiros. Que eu até concordo, tá? Sendo muito honesto, eu até concordo em fazer essa linha de 3 zagueiros, porque, de novo, o empate não é de todo ruim. Mas eu iria com 3 zagueiros se poupasse boa parte dos atletas, que eu não acho que ele vai fazer. Então, mas por ter 2 zagueiros canhotos, eu não sei se ele vai fechar uma linha de 3 zagueiros ou não, mas não me surpreenderia. A princípio, né, o que tá se falando de escalação aí é Cedric e Wendel nas laterais, com Dória e Sabino na zaga. No meio-campo, muito provavelmente Danielzinho, Bobadilla e Luciano, que é de praxe, Arthur aberto por um lado, o Cauli provavelmente aberto pelo outro, porque o Cauli vem sendo titular, mas pode ser que o Ferreirinha assuma essa posição, entrou na última partida e acabou fazendo um gol, e o Caleri na frente. Eu acho que ele vai com força máxima. Talvez, se o Caleri estiver um pouco desgastado, colocar o André Silva, ou o Tapia lá no lugar. Talvez, se o Cauli estiver um pouco desgastado, colocar o Ferreirinha de titular. O Bobadilla mesmo, que vem jogando uma quantidade de jogos bem grande, pode entrar o Luan ali, mas eu acho que vão ser alterações mínimas, sabe? Eu acho que ele não vai com um time inteiro reserva. Eu, honestamente, iria com Coronel no gol, vai de Felisberto pela direita, vai de Nicolas pela esquerda. Eu fecharia, dizendo que o time inteiro é reserva, né? Com Osório, Dória e Sabino na zaga, fecha o trio de zaga, fecha a casinha, joga com Luan e Jorginei ali no meio. De meio ofensivo eu colocaria o Cauli, e aí você pode até colocar, né, o Luca aberto por um lado e o Ferreirinha pelo outro, porque o Ferreirinha ainda não foi titular na última partida e jogou poucos minutos, então de repente daria até pra colocar o Ferreirinha, mas se não, coloca Luca, TT e o... perdão, tô colocando um a mais no time, né? Mas colocaria Luca e André Silva, ou coloca Tapia e André Silva. Não dá pra jogar com pontas e com alas, né? Basicamente tá colocando um a mais aqui. Mas eu iria numa formação de um 3-5-2. Você coloca ali o trio de zaga, né? Com Osório, Sabino e o Dória. Você coloca ali o Felisberto de um lado e o Nicolas do outro. Você coloca 2 volantes, um pouquinho mais de marcação, né? Que eu até colocaria o Hugo para testar também, não sei nem se o Hugo viajou, mas colocaria até o Hugo para testar também, mas Luan e o Jorginei ou o Hugo, e ali você coloca Cauli nesse meio, com Tapia e André Silva e Luca, Ferreirinha e André Silva, Ferreirinha e Luca, Ferreirinha, sei lá, mano. Aí no ataque tanto faz, você coloca ali, mas você poupa seus titulares, você poupa Luciano, você poupa Caleri, você poupa o Arthur, enfim, eu pouparia todos os titulares. Acho que o Roger não vai fazer isso, até porque ele sabe da sequência pesada que ele tem. Nessa sequência pesada, e aí eu quero muito estar errado, tá? Quero muito estar errado e vou deixar isso claro aqui. Quero muito, muito mesmo estar errado. Mas talvez amanhã seja o início do fim do Roger Machado. Por quê? Porque, novamente, o Higgins vem embalado, joga em casa, vem jogando bem, vem numa sequência boa de vitórias. O Higgins jogou melhor, inclusive, no Morumbi no primeiro tempo do que o São Paulo. Então a chance do Higgins ganhar não é pequena na minha concepção, com o São Paulo jogando a bolinha que vem jogando. Principalmente quando a gente faz gol, a gente se recua pra caramba, e o Higgins tende a jogar mais pra cima dentro de casa, então pode ser que a gente se recue desde o começo do jogo. E isso pra mim é uma fonte de preocupação muito grande. Se o São Paulo perde pro Higgins, de repente perde pro Corinthians, chega na Copa do Brasil e não ganha, até classifica, vai, com empate sofrido ali, mas até classifica com empate, talvez o Roger Machado caia nesses 3 jogos. São 3 jogos importantíssimos para a sequência da temporada do São Paulo. A Copa do Brasil premia muito, então seria um desastre gigantesco o São Paulo não classificar na Copa do Brasil. Esses 3 jogos pode sim culminar numa potencial demissão do Roger, que vem pressionado, vem 2 jogos sem vencer. Se não ganha do Higgins, o empate até que é bom, tá? O empate não é de todo ruim. Mas se perde pro Higgins e perde a liderança, se perde pro Corinthians e perde pro Juventude, esquece, o Roger tá fora. Eu espero muito estar errado, tá? Eu acho que desses jogos aí, pra mim, o mais acessível é contra o Juventude, que não tem uma boa equipe, mas em certos momentos tem uma equipe perigosa. O São Paulo teve muitas chances de fazer gol, acabou não fazendo. Mas vamos ver essa sequência. Eu espero muito estar errado, porque eu não queria o São Paulo eliminado, perdendo liderança, São Paulo perdendo clássico. Eu quero que o São Paulo vence essas 3 partidas. Mas talvez esse seja o começo do fim do Roger Machado. Eu espero muito, muito mesmo que não. Mas é isso. Jogo amanhã, 7 da noite, a partir das 6h40 também live, pra acompanhar tudo. Cola com a gente, YouTube, Kik, TikTok. Vamos que vamos torcer pro São Paulo garantir essa vitória. Garantindo a vitória, praticamente garante a primeira colocação no grupo.
pode garantir, garantir ainda não, né? Garantir é uma palavra forte, mas pode encaminhar bem essa primeira colocação geral na Sul-Americana, que é importante para você ter os mandos depois. Espero que o São Paulo faça isso. Tamo junto demais. Quem gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, dar aquela moral. Aquele abraço e vamos São Paulo.